Santo. Amém. A paz esteja convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nossa primeira celebração eucarística, dedicada ao tríduo de São Pedro e São Paulo, São Pedro Apóstolo, nosso padroeiro. Nós queremos aproveitar então esse tríduo, mais o dia de São Pedro, para refletir com toda a nossa comunidade os pilares da Igreja, a partir daquilo que a nossa arquidiocese amadureceu na última Assembleia de Pastoral, presidida por Dom Moacir. São 4 os pilares que nós temos: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão. A cada momento de celebração, destacaremos um deles. Hoje, o pilar da palavra. E é preciso sempre olhar com toda a caridade pastoral para o pilar da palavra, considerando luzes e sombras, as quais devem ser aí trabalhadas ao longo dos anos. Em primeiro lugar, quem faz parte do pilar da palavra? Todos aqueles que trabalham com a iniciação à vida cristã. Todos aqueles que são agentes de pastoral ou aqueles fiéis que nos procuram por causa de algum sacramento, como o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Esses então se encaixam dentro das atividades do pilar da palavra. Mas não só. O pilar da palavra se expande para aqueles todos que precisam ter um amadurecimento maior com relação à Sagrada Escritura. Então, não é só oferecer os sacramentos, mas é fundamentar a vida de fé com uma proximidade, um aconchego e um entendimento adequados sobre a Sagrada Escritura. Então, as luzes que nós temos diante desse pilar da palavra é de que nota-se cada vez mais a procura dos fiéis pelos sacramentos da iniciação cristã e, consequentemente, pelo engajamento nas equipes catequéticas. Cito aqui, na nossa paróquia, um exemplo que é constante e crescente, a catequese de adultos, que a cada ano não só oferece a formação e os sacramentos a quem precisa, mas também acolhe outros fiéis que nem precisariam estar procurando nenhum sacramento, mas acabam se interessando por compreender melhor a fé e fazem ali a sua reciclagem, digamos. Então, são luzes que a nossa arquidiocese e a paróquia São Pedro encontram dentro do pilar da palavra. Vale dizer ainda, estamos lançando uma luz ainda inovadora sobre o pilar da palavra, que é o formato da catequese, ou seja, existindo ainda a catequese no molde tradicional, junto com a catequese de adultos, a catequese batismal, vai coexistir, em breve, um modo de catequese online, algo que está sendo amadurecido e que lança luzes para a nossa caminhada. Mas também existem sombras porque ainda há resistência com relação ao modelo de catequese que a Igreja nos pede. Hoje, o modelo da catequese catecumenal, estruturado em etapas, estruturado numa adesão crescente, progressiva da fé, e não meramente uma espécie de período cumprido e formatura realizada, como muita gente entende. Isso é equivocado, mas ainda há resistências para esse formato catecumenal.
Cabe aqui a cada um de nós abrir o coração, abrir a mente para isso e então procurarmos vivenciar melhor a nossa própria vida catequética. Por fim, entre as luzes e sombras, o desafio de termos a instalação de comunidades missionárias para o estudo, o aprofundamento bíblico. Logo mais eu trato disso. Esse é um grande desafio que queremos também desenvolver. Diante dessa lembrança do pilar da palavra, que todos nós possamos agora avaliar a nossa caminhada. Se você está em catequese, como tem caminhado, como tem se dedicado nesse processo catecumenal? Se você recebeu a catequese há muito tempo, saiba, ela foi insuficiente. O que você pode fazer para melhorar? Cantemos. Deus eterno e todo-poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Noestã, filha de Elnatã, de Jerusalém. E ele fez o mal diante do Senhor, segundo tudo o que seu pai tinha feito. Naquele tempo, os oficiais de
Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, apresentou-se ao rei da Babilônia, com sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus eunucos. E o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Isto aconteceu no 8º ano de seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, e quebrou todos os objetos de ouro que Salomão, rei de Israel, havia fabricado para o templo do Senhor, conforme o Senhor havia anunciado. Levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os príncipes e todos os valentes do exército, um total de 10.000 exilados, e todos os ferreiros e serralheiros. Só deixou a população mais pobre do país. Deportou Joaquim para a Babilônia, e do mesmo modo exilou de Jerusalém para a Babilônia a rainha-mãe, as mulheres do rei, seus eunucos e todos os nobres do país. Todos os homens fortes, num total de 7.000, os ferreiros e os serralheiros, em um total de 1.000, todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio pelo rei da Babilônia. E, em lugar de Joaquim, ele nomeou seu tio paterno, Matanias, mudando-lhe o nome para Sedecias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram, ó Senhor, o vosso templo. Jerusalém foi reduzida a ruínas. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. Por vosso nome e vossa glória, derramaram o seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não ouvem quem lhes desse sepultura. Nós nos tornamos o opróbrio dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria para os povos e aqueles que nos cercam. Mas até quando, ó Senhor, veremos isto? Conservareis eternamente a vossa ira? Como fogo arderá a vossa cólera? Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Por vosso nome perdoai nossos pecados. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Libertai-nos, ó Senhor. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos, ó Senhor.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai, que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Leituras extremamente apropriadas para o tema dessa missa, primeira missa do Tríduo dedicada a São Pedro Apóstolo, na qual temos o pilar da palavra como elemento de formação para todos nós. E por que digo extremamente apropriadas? Vamos lembrar, na primeira leitura, Nabucodonosor, o imperador babilônico, ele destrói o templo. Ele destrói a casa de Deus. Ele destrói a casa, ele quebra os símbolos religiosos, ele leva embora todos os adornos dourados, de ouro ou valiosos naquela ocasião. Ele arrasa com o lugar sagrado. E ainda assim leva cativos aqueles que eram os representantes do povo. Séculos depois, esse mesmo povo que foi embora cativo voltará. Não haverá templo, não haverá adornos, não haverá joias ou símbolos religiosos, mas haverá o povo, e no coração do povo haverá a palavra plantada. No Evangelho, nós temos a figura da casa novamente ali sendo usada agora por Jesus, não mais o templo, mas a casa, e aí nós temos justamente a casa que é construída sobre a rocha. Poderíamos fazer uma pequena atualização, sem perder o vínculo com o Evangelho, mas trocarmos a expressão construída sobre a rocha por uma expressão mais contemporânea, construída sobre 4 pilares: palavra, pão, caridade e missão.
Tudo começa então com o pilar da palavra. Já falamos um pouquinho as luzes e sombras desse pilar, e a nossa diocese aponta aí alguns caminhos prioritários, alguns compromissos, na verdade, assumidos por toda a igreja diocesana. Portanto, não me diga você aí, meu ouvinte, telespectador, ou o que sei lá o que, espectador, que isso você não sabia. Quem te representou, o padre, os fiéis leigos, os coordenadores dos movimentos, os coordenadores das pastorais, os representantes das paróquias, todos estes te representaram na Assembleia Diocesana. Portanto, os compromissos aqui apontados não são de alguém que você não sabia quem, são da tua igreja particular. E aí, para fazer valer o pilar da palavra, o primeiro compromisso está em priorizar pequenas comunidades eclesiais missionárias. Ah, mas já tem gente que faz isso? Sim. Fizeram e não deu certo. Real é essa. Por que não deu certo? Porque fizeram, muitas comunidades nasceram, muita gente se reúne até hoje ao redor de devoções. Nada contra as devoções, mas uma devoção mal conduzida não leva o povo ao cerne da palavra. Por isso, as comunidades eclesiais missionárias têm que ter como centro a Bíblia, os evangelhos. Então, esse é o primeiro compromisso: formar comunidades eclesiais missionárias cuja alma não seja uma devoção, não seja um eu acho, não seja um talvez, mas seja a palavra de Deus. É isso. O segundo compromisso, portanto, tem muita coisa a ser mudada, né, gente? Mas o segundo compromisso, ele vem aí anunciado na Assembleia Arquidiocesana, que é a comunicação e o anúncio de Jesus Cristo cada vez mais explícito. Tornar clara a mensagem de Jesus. O que significa isso? Permita-me usar a linguagem da seguinte forma: não existe Jesus antigo nem moderno. Não existe Jesus do passado ou um Jesus que será do futuro. Não existe isso. Existe Jesus, ponto. Então, aquilo que nós conhecemos de Jesus que está na palavra, isso tem que ser explícito. Para de ficar desenhando Jesus brilhante. Para de ficar desenhando Jesus ensanguentado. Para de inventar um Jesus esteticamente a sua imagem, não aquilo que ele é. E aí, o que é Jesus? Jesus é o conjunto dos evangelhos. Jesus é o conjunto do Novo Testamento. Mais uma vez, voltamos ao pilar da palavra, e a palavra na alma desse pilar. A palavra, o Novo Testamento. O terceiro compromisso é difundir o acesso à Sagrada Escritura. Houve tempo, há um tempo bem passado, digamos, lá nos anos 60, as pessoas nem tinham Bíblia em casa. Não tinham, católico não tinha Bíblia. Católico tinha o terço. E muitas vezes, rezando o terço, não sabia as passagens bíblicas de cada estação, ou de cada mistério. Não sabia. Sabia repetir as Ave-Marias. Essa realidade mudou. A Bíblia hoje é muito mais acessível do que décadas atrás. Tem Bíblia online, o Evangelho aí, o pessoal partilha o Evangelho todo dia nos grupos de WhatsApp. Hoje está difundido, a palavra está sendo semeada, ainda que ao vento.
Então, esse acesso à Sagrada Escritura não é só tê-la em mãos, tê-la ao alcance da tela do celular. Acesso à Sagrada Escritura é acessar o seu significado, acessar o seu sentido. Em outras palavras, compreendê-la. Transformar a Escritura em oração, em conselho, em diretriz para o meu viver, inspiração para a comunidade. Isso é acessar a Sagrada Escritura. Eu me permito fazer uma comparação aqui, até um pouco capitalista demais, mas vamos lá. Pensa que a Sagrada Escritura é a sua riqueza, tá? Que está toda depositada num banco. Se você não souber a senha, se você não tiver o cartãozinho de acesso, se você não souber o caminho para chegar àquele conteúdo de riqueza, você vai passar fome. É mais ou menos assim. As pessoas não têm que ter só a Bíblia em mãos, como quem teria um cartão bancário. É preciso saber a senha para acessar a riqueza da palavra. A comparação não é muito adequada, mas eu acho que ela é popular, então tá valendo. Vai. É, Fabinho? Pode ser? Então tá bom. E o quarto compromisso é implantar centros de estudo sobre a palavra de Deus. Isso, espalhados pela arquidiocese. Esse foi um ponto interessante, porque, primeiro, houve um grande elogio na Assembleia Diocesana para os cursos bíblicos, os cursos de teologia para leigos e leigas, que a arquidiocese já oferece aqui no centro de Ribeirão Preto, e já formou centenas de fiéis leigos e leigas, e continua formando. Entretanto, a questão da distância, a facilidade de estar ali, o formato que poderia talvez ser mais online, talvez, alguns conteúdos, isso foi apontado como necessidade de inovação. Uma das formas de organizarmos isso é nos organizarmos talvez em forania, e ali na forania, assessorados pela arquidiocese, naquilo que ela já conhece e faz, também transpomos alguns elementos para mais perto do povo de Deus. Então são aqui alguns compromissos que nós temos apontados pela nossa Assembleia Diocesana sobre o pilar da palavra. Eu imagino que em nossa paróquia a criação de uma única coisa pode contemplar tudo isso. Eu imagino que se nós, identificados com São Pedro Apóstolo, um dos autores, do Novo Testamento, as cartas de São Pedro, por exemplo, eu acho que nós, identificados com a pessoa de São Pedro Apóstolo, poderíamos organizar núcleos de estudo bíblico espalhados no nosso setor paroquial, o que implicaria a formação de alguns agentes, o acompanhamento do pároco e as reuniões regulares daquele grupo, naquele setor. Veja, com todo carinho, com todo respeito, não é para rezar o terço, isso a gente faz em casa, faz em outros momentos. Não seria para celebrar a missa tem que ser, nessa proposta, a missa é dominical, é ponto de encontro da comunidade toda em torno do mesmo altar. Mas seria organizar esses grupos para oferecer ali, em setores, formação bíblica. E a partir disso, cultivar, como a igreja nos aponta,
pequenas comunidades eclesiais missionárias fundadas na Sagrada Escritura. Copiou? Aguarde. Acho que esse é um caminho para nós. Coloquemos no altar do Senhor todos os nossos catequistas, todos os nossos catecúmenos, catequizando-os na linguagem aí mais tradicional, e que cada um de nós favoreça e faça o itinerário da Palavra de Deus. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei a Deus esse sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever, é a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Por ele, cumpre-se a vossa vontade em reunir um povo santo em vosso louvor. Ele estendeu seus braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo,
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Piedade
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer a sua palavra e serei salvo. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. Então, com essa reflexão sobre o pilar da palavra, que todos nós possamos buscar na nossa paróquia aquilo que pode nos ajudar a alimentar bem este ser de Deus. Porque, em contrário, se você foi catequizado há muito tempo e nunca mais se preocupou com isso, pode ser que a sua catequese ainda seja infantil, mesmo você sendo um adulto. Se você tem vivido uma fé
mais devocional do que baseada na Sagrada Escritura, cuidado. As devoções são vento que areja a nossa fé, mas o alicerce é a palavra. Se você se julga plenamente consciente da sua fé, mas não consegue explicar para outras pessoas a fé que você tem, está faltando alguma coisa. E ainda que conseguisse explicar, dependendo da explicação, deveríamos nos perguntar: que fé é essa que você quer transmitir? É a fé que a igreja nos concede? Ou é a fé que você, aos poucos, como quem monta uma colcha de retalhos, confeccionou? Pilar da palavra, a palavra de Deus, enfim, a iniciação à vida cristã são os alicerces para uma vida adequadamente cristã. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Venha sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz, Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.